Graça e paz, igreja, da parte do nosso bom Deus, amém? Um privilégio, uma honra novamente poder estar presente nessa amada igreja, aceitar o convite do nosso querido pastor Albert, nosso amigo. Estou aqui com a minha família, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha sogra, trouxe quase a família inteira, né? Quiseram vir aqui também, alguns conhecer pela primeira vez, no caso do meu pai e sua esposa também, conhecer a igreja aqui em Soteco. Feliz de estar com os irmãos. Queria te convidar então para fazermos juntos a leitura do texto que será a meditação da nossa exposição nessa noite, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler os versículos 19 ao 21. Os irmãos acharam? Digam amém. Diz assim o apóstolo Paulo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pai, mais uma vez nós nos acercamos da Tua palavra em reverência, Deus, em santa adoração, pedindo para que o Senhor fale, Deus, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, através daquilo que foi ali derramado no coração dos Teus servos ao longo de tantos anos, Pai. Seja conosco nessa noite, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, abençoa a minha vida, Deus, e fala conosco através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. A carta, então, a essa igreja dos irmãos na Galácia, aos Gálatas, ela vai enfatizar em todo o seu meandro, do primeiro ao último capítulo, a superioridade de Cristo sobre a lei. Toda vez que abrirmos, então, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, temos então essa ideia principal de termos a suficiência de Cristo, Cristo sendo suficiente sobre tudo e sobre todos. Seu espírito em detrimento de qualquer outro meio pelo qual até então os homens haviam aprendido o significado religioso de viver uma vida que agrada a Deus. Essa então é conhecida como a carta magna da liberdade. Paulo então procura esses irmãos porque ouve acerca da igreja dos irmãos Gálatas, que esses, mesmo após terem ouvido, após terem aprendido acerca do Evangelho de Cristo, agora estavam sendo de alguma maneira assediados por um novo ensino ou por uma complementaridade de ensino que nós chamamos de um ensino judaizante. Alguns irmãos da antiga aliança, alguns antigos judeus se aproximaram da igreja na Galácia e estavam dizendo que por mais que aqueles irmãos que tinham aceitado a Jesus Cristo tinham chegado agora ao reino de Deus, ainda era necessário completar algumas coisas. E esses irmãos começam então a apresentar para aqueles irmãos gálatas que era necessário, por exemplo, voltarem a se circuncidar, para que fossem cada vez mais parecidos com aquilo que Deus havia os apresentado antigamente. E o apóstolo Paulo claramente ouve acerca dessa nova intromissão que está havendo na igreja dos irmãos Gálatas, combate esse ensinamento, fala de frente e pede literalmente para que se cale ninguém mais, ninguém menos do que o próprio apóstolo Pedro, que é um daqueles da circuncisão que está trazendo esse ensino agora. E Paulo vem dizer e vem explicar em toda a carta aos Gálatas sobre a superioridade de Cristo, como Cristo é superior a tudo aquilo que a própria lei não fora capaz de fazer.
todo aquele ensinamento, e Paulo vai falar em outros escritos que aqueles ensinamentos todos do passado, da antiga aliança, eles fizeram muito efeito, mas eles eram apenas sombra, eles eram apenas reflexo daquilo que agora então era a realidade no coração desses irmãos, que era o próprio Cristo. Essa carta então demonstra como qualquer outro tipo de proposta de liberdade, ouvida de fato fora dos aspectos desse evento chamado Cristo, torna-se inconsistente. Qualquer coisa que queiramos, assim como aqueles irmãos queriam colocar, olha, tudo bem, tem Jesus Cristo, olha, tudo bem, Jesus morreu na cruz, mas temos que lembrar disso também, se quisermos estar livres de fato em Deus. E Paulo vai dizer, não, Cristo é suficiente. Estar em Cristo em si só já é a própria liberdade. E esse confronto vai ser aí adiantado, e Paulo vai apresentando isso nas suas convicções, nas suas propostas, e após ele advertir o próprio apóstolo Pedro sobre essas exigências de cumprimento sem fundamento, Paulo então chega ao cerne desse evangelho de Cristo e o seu significado para aqueles que se aproximam dele. É necessário então que aqueles que se aproximam de Cristo, que buscam a liberdade que está em Cristo, passem a viver como Ele. E nós vamos ver em vários aspectos, em várias cartas, vários escritos do apóstolo Paulo, falando sobre essa questão da necessidade de viver em Cristo, estar em Cristo, se revestir de Cristo. E a gente vai tentar entender então o que Paulo quer dizer com essa questão de estar em Cristo, o que isso quer, qual o sentido disso para a vida daqueles que agora estavam se chegando a Deus. Nós tínhamos aqueles que eram conhecidos como judeus, aqueles que eram conhecidos como judeus convertidos, nós tínhamos aqueles que eram conhecidos como gentios. Era uma gama de pessoas, era uma gama de cultura, era uma gama de conhecimento, que agora esses irmãos judeus estavam querendo que todos eles, ao se achegarem a Cristo, passassem pelo crivo novamente da lei. Esse texto então trata sobre a graça de Deus, que se manifesta na morte de Cristo, pela qual os pecadores que creem participam de forma inequívoca dessa morte de Cristo. Eles são justificados e entram em uma vida que lei nenhuma poderia entregar. O estar em Cristo, o olhar para Cristo, se entregar e reconhecer que aquilo que foi feito na cruz do Calvário, por mim e por você e por aqueles irmãos também, era mais do que suficiente. Paulo então enfatiza e vai construir todo o seu argumento no sentido de explicar aos seus ouvintes sobre o fato que está consumado na cruz do Calvário, não há mais o que ser feito. A cruz é suficiente. E essa mensagem é uma mensagem que reverbera, ou seja, foi ouvida lá no passado e ela continua soando para nós também. Está consumado. Tudo aquilo que Jesus tinha que fazer por mim e por você foi feito na cruz do Calvário. E sua consequência direta, a consequência direta da crucificação de Jesus na cruz, trouxe para mim, trouxe para você, trouxe para aqueles irmãos ali, a justificação. E esse é um ponto que Paulo desenvolve, esse é um ponto que eu tenho certeza que os irmãos aqui, a sua grande maioria, já estudou, já se deparou com esse assunto, com esse tema, com essa palavra justificação. E essa justificação, ela é nada mais, nada menos do que o próprio Deus, a partir do momento em que Jesus se entrega na cruz do Calvário, derrama seu sangue por mim e por você, por todos aqueles que olharam para aquela cruz e se reconheceram ali, se identificaram com aquilo que foi feito ali na cruz, eles são declarados por Deus naquele momento inocentes. A culpa do pecado, aquela culpa que era vez
após vez, meses após meses, ano após ano, necessário ser ali levado um cordeiro, sacrificado um cordeiro, para que fosse perdoado os pecados, e no ano seguinte, novamente, aquelas pessoas estavam ali de novo, oferecendo novos sacrifícios. Isso se encerra com esse evento, Cristo na cruz do Calvário. Não é mais necessário esse oferecimento contínuo de sacrifícios, uma vez que Jesus fez isso por nós. O meio objetivo, a morte do Messias, e pela nossa crucificação conjunta, esse modo subjetivo de nossa participação na morte de Jesus é o que nos faz afirmar, assim como o apóstolo Paulo afirmou: estou crucificado com Cristo. Poder dizer isso, poder compreender isso, poder proclamar isso, talvez seja o nosso maior desafio na igreja atual. Estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por mais bonitos que sejam, por melhores que sejam os sermões pregados atualmente nas igrejas, por mais modernas, por mais interessantes que sejam as mensagens que são produzidas, nenhuma delas pode superar essa mensagem de estarmos então com Cristo crucificados. A justificação então ela ocorre por meio da crucificação, de um meio objetivo, a morte do Messias, e pela nossa crucificação conjunta. As observações: parece que a justificação é virtualmente o sinônimo da vida e fé, sendo também virtualmente sinônimo de crucificação. Justificados, então, temos vida com Cristo. Crucificados, então, somos justificados por Cristo. Uma vez justificados, nos reconhecemos, então, crucificados dia a dia com Cristo. E o apóstolo Paulo segue e diz que, nesse pensamento, ironicamente, a vida vem através da morte. E somente através da morte, a morte de Cristo por cada um de nós, e nossa morte por Ele, seu evangelho da graça não deixa espaço para nenhuma teologia da justificação importante ou barata. Em vez disso, a justificação é uma realidade robusta, uma reconstrução divina total do nosso eu. Não existe uma vida cristã, não existe uma caminhada cristã, não existem regras cristãs que possam superar a ideia da justificação pelos filhos de Deus. Esse aspecto, então, é um aspecto que nós chamamos, dentro da teologia, de um aspecto forense. Deus agindo como um juiz e declarando justos, pessoas totalmente à parte deles, aqueles que outrora eram conhecidos como inimigos de Deus, agora passam a ser conhecidos como amigos de Deus. Aqueles que até então andavam errantes por esse mundo, sem Deus no mundo, agora tem um Deus para chamar de Pai. Não são mais órfãos aqueles que creem em Jesus, não são mais órfãos aqueles que olham para Jesus, não estão mais numa expectativa de algo futuro, uma vez que o próprio Cristo inaugura o apocalipse da humanidade. Jesus é aquilo que nós chamamos de o já e o ainda não. Jesus está presente, produziu salvação, produz salvação e produzirá salvação para aqueles que olham para a sua cruz. Jesus inaugura o tempo futuro no presente, considerando então aqueles que eram culpados por natureza, conhecidos como inimigos de Deus, que fazia toda a diferença para o cristão se reconhecer como alguém sem mérito, totalmente dependente do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. Não há nada, não havia e não há nada que possamos complementar essa fé e essa expectativa e essa esperança a não ser em Cristo. Não é porque você veio de uma boa família, não é porque você foi nascido num lar cristão, não é porque você faz o culto doméstico na sua casa, não é apenas porque você tem uma vida de oração que isso te faz estar justificado. A causa final, a causa principal da minha e da sua justificação é Jesus.
Aquela cruz fez toda a diferença e fará toda a diferença para aqueles que se aproximam dela. Estes agora serão capazes de viver para Deus, estando crucificados em Cristo, reconhecendo nele o seu sacrifício somente e mais nada. Estar crucificado com Cristo diariamente, então, é carregar a cruz de Cristo aonde formos. Então, baseado nessa verdade, qualquer proposta de um evangelho que te afaste da possibilidade de sofrer, qualquer oferta de evangelho que não envolva um abraçar-se com a cruz, qualquer proposta de evangelho que não te direcione a se despir de si mesmo e se vestir de Cristo, esse evangelho é um evangelho anátema. Qualquer narrativa contrária a essa realidade ou que pretenda acrescentar algo além disso, trazendo algum resquício de mérito, que afague o seu coração e o meu, ou que afagasse o coração daqueles irmãos, ele dissesse: olha, na verdade vocês não são tão maus assim. Na verdade o coração de vocês não está tão apodrecido assim. Há um pouquinho, um resquício de algo bom em vocês, e através desse algo bom que há em vocês, Jesus pode trazer salvação. Esse evangelho, ele acaricia o coração, ele aumenta e alimenta nosso ego, mas ele não é bíblico. Qualquer proposta de evangelho que acrescente alguma coisa, ou que demonstre que há dentro de mim e de você algum resquício de algo bom, que possa fazer com que justifique a minha ou a sua salvação, esse evangelho não existe. Assim como não existia também nenhum mérito em observar as leis, observar aquelas tradições antigas, fazer todo aquele ritual que eles fizeram durante anos. A partir do evento Cristo, esses algo mais não faziam mais diferença. A morte de Cristo, sim, seria algo inútil se tivéssemos que acrescentar alguma coisa. É o que o apóstolo Paulo nos apresenta. Nesse sentido, então, tornava-se fundamental saber que a fonte única da justificação e transformação da vida de homens e mulheres ao longo da história estava totalmente fundamentada na morte de Cristo. E era isso que o apóstolo Paulo estava enfatizando aqueles irmãos gálatas. Foi isso que eu ensinei vocês desde o começo. O que vocês não conseguiram entender até então? Como é que vocês conseguiram se afastar de uma verdade tão poderosa como essa e agora querem colocar alguma coisa, querem colocar um tempero diferente? Essa união com Cristo significa então que Ele nos representa e nos representou em sua morte e na sua ressurreição. No entanto, significa ainda mais, porque é uma união viva. Um Cristo Deus presente e que se envolve. Quando aqueles homens, e essa é a verdade do Evangelho, quando nos unimos a Cristo na sua cruz, na sua morte, na sua ressurreição, nós não estamos nos voltando ou aceitando um conceito de um grande líder, de um grande exemplo, de um grande profeta, um homem que ensinou sobre moralidade, que ensinou sobre humildade. Muita gente gosta dessa parte do Evangelho, de um Jesus bonzinho, cabeludo, que abraça a prostituta, que almoça com ladrão, e para por aí. É aquele evangelho, como nós chamamos de uma música de uma nota só. Esse evangelho deixa de apontar para que a necessidade de olhar para aquele Jesus na cruz do Calvário, desfalecendo, vertido em sangue, e dizer: eu me identifico com esse Jesus aí também.
Me identifico com aquele Jesus que está lá, caminhando, conversando com a prostituta, com o ladrão, com o pobre, mas consigo olhar para a cruz e ver aquele homem ensanguentado, morto pelos meus pecados, por pecados de pessoas que não valiam nada, e dizer: ele me representa. Era isso que o apóstolo Paulo estava apontando para aqueles irmãos. Essa representatividade de Jesus, essa ideia de Jesus, essa silhueta de Jesus, essa imagem projetada de Jesus, atrai vocês? Faz sentido para vocês? O crente, por meio do Espírito do Senhor, vive em comunhão interior com os seus. Paulo não quer dizer que a individualidade de uma pessoa vai ser suprimida ou vai ser absolvida. Nós vamos continuar vivendo na carne pela fé, neste corpo, mas pela fé. Essa união então é um relacionamento espiritual de intimidade suprema. Cada vez mais parecidos, cada vez querendo mais se parecer com aquele Cristo, em todos os detalhes, em todas as imagens que nós pudermos obter dele, por aquilo que ele fez por nós. Não temos aqui a oferta de uma graça barata. Uma vez que o corpo de Cristo, ao ser crucificado, traz vida aos homens, a vida dos homens não pode existir ou ter significado se não for por viver a vida de Cristo. Esse é daqueles que você faz aquela postagem lá no Facebook, né? Uma vez que o corpo de Cristo, ao ser crucificado, traz vida aos homens, a vida dos homens não pode existir ou ter significado se não for por viver a vida de Cristo, mantida pela continuação daquele ato de fé nele exercido de uma vez por todas. Jesus não volta mais para a cruz, amém? Amém, irmãos? O sacrifício foi único e foi suficiente. Jesus não vai se entregar de novo na cruz. Já fez o sacrifício supremo. Sendo assim, podemos então assumir que tem então aqui possivelmente o início do pensamento de Paulo sobre uma coisa muito importante, da identificação de Paulo com o corpo de Cristo. E Paulo começa a partir desse pensamento trabalhar a ideia de que se parecer com Cristo, de se ser crucificado com Cristo, de se revestir de Cristo, é se identificar com o corpo de Cristo, então. E mais tarde, esse pensamento do apóstolo Paulo, ele vai se transformar numa doutrina cristã, que chega até os nossos dias, do pensamento sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Nesse sentido, assim, o ápice daquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, e eu te convido a, desde já, começar a refletir sobre esse momento que nós vamos participar, da ceia cristã, e já disse isso em outra oportunidade, sendo o ápice da celebração da comunhão cristã. E aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui, de nos reconhecermos em Cristo, de olhar para aquela imagem e se reconhecer ali também, nós vamos fazer aqui daqui a pouco. Ao partir esses símbolos tão simples, pedacinho de pão e um copinho de suco de uva, relembrando a morte sacrificial de Cristo na cruz, nós estamos dizendo a cada momento que assim fazemos, que nós nos vemos em Cristo aqui. E nos vemos em Cristo, e para nos vermos em Cristo aqui, precisamos nos ver uns aos outros. E esse peso que o apóstolo Paulo vai falar, da necessidade de carregar essa cruz, de morrer para si mesmo, estar crucificado com Cristo, é estar envolvido no seu corpo, estar participando do seu corpo. Então, qualquer ideia de cristianismo que te diga,
ou que tente te convencer que não é necessário fazer parte desse corpo para estar com Deus, aquele famoso jargão que nós conhecemos, né? A minha salvação é entre eu e Deus. Isso não tem base bíblica. Por mais que a salvação seja individual, ela vai sempre se desdobrar na vivência coletiva do corpo de Cristo. Celebramos então a nossa comunhão com Cristo e com os demais membros da família de Deus. Quando olhamos para esse aspecto, quando olhamos para aquilo que Jesus fez, aquilo que o apóstolo Paulo está nos direcionando a pensar, talvez o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ver e participar da ceia do Senhor também pode mudar. Quando você se imagina, ao tomar esse cálice, a comer desse pão, olhar para Cristo, você se reconhece ali derramando de sangue na cruz, aí sim você participa de forma consciente desses elementos. Celebrar esse evento da cruz de Cristo e nos identificar com Ele, trará a vida aos homens. Uma vida que estão procurando em tantos lugares. Essas semanas são semanas em que os homens estão procurando, homens e mulheres, usufruir de toda a sua liberdade, na devassidão de toda a carnalidade, da bebedeira, de drogas, e chamam isso de liberdade. Entendem isso como liberdade. Diante de verdades tão contundentes como essas, irmãos, que a palavra de Deus nos apresenta nessa noite, o que nós faremos? Qual será a minha e a sua atitude diante daquilo que está exposto diante de nós aqui nessa noite? Toda e qualquer proposta de uma vida melhor, nesta ou em outra vida que se possa conhecer, ela vai estar sempre relacionada com benefícios no presente ou no futuro. Faça isso, que isso e isso vai acontecer. Não há proposta de alguém que diga, venha sofrer. Imagine uma igreja que tivesse no seu letreiro esse slogan, venha sofrer conosco. Será que as pessoas entrariam aqui para visitar essa igreja? O contrário eu sei que funciona, nós sabemos que funciona, mas talvez se fôssemos mais diretos nessa temática, venha sofrer conosco, campanha, uma semana de sofrimento com os cristãos. Talvez isso não chamaria muito nossa atenção. Conhecer a Deus, conhecer seu sofrimento, sua morte no Calvário, não nos garante sucesso nessa vida. Talvez Jesus não seja o melhor exemplo de marketing de propaganda que exista pendurado numa cruz. Talvez nós gostamos de uma outra versão de Jesus. Eu gosto daquela versão de Jesus do The Chosen. Aquele artista bonitão, cabelo solto, está sempre com uma palavra muito bonita, fala macio. Talvez essa seja uma proposta mais agradável do que a de Jesus morto numa cruz ensanguentado. O convite cristão de se identificar com alguém derrotado em uma morte humilhante não parece ser tão atraente assim, à primeira vista. Exibir força pela crença em um Deus, talvez considerado como fraco, humilhado e morto, não seria um bom roteiro de marketing. Se quiséssemos vender uma ideia de sucesso, de vida saudável, uma vida alegre, uma vida triunfante, ninguém ia fazer propaganda de um alimento saudável colocaria a imagem de Jesus na cruz sangrando. As imagens que nós temos de coisas que irão nos fazer bem nessa vida são sempre imagens muito bonitas.
pelas quais vale a pena a gente olhar para aquilo ali e dizer: eu quero ficar assim também. Eu quero ficar parecido com aquele ou com aquela que está sendo apresentada ali. Mas talvez essa propaganda com Jesus pendurado numa cruz, eu não sei muito bem se eu quero me parecer com aquilo. Olhar então para aquele Jesus crucificado e afligido talvez não seja algo atraente. Tampouco nos inspiraria a dizer: está aí, quero ser como você. Mas é justamente o que o apóstolo Paulo faz. Ele olha para Jesus na cruz do Calvário e diz: está aí, estou crucificado com Cristo. Paulo está afirmando aos Gálatas, quando diz estou crucificado com Cristo, é que ele estaria disposto a ser um porta-voz daquela mensagem. Ou quero ser como você, Jesus, quero viver essa vida também. Faz sentido para mim o que tu fizeste naquela cruz. Viver para mim é Cristo, e se por isso tiver que morrer, aí será um grande lucro para mim. Essa dimensão espiritual das afirmativas de Paulo sobre assumir o papel de Jesus, carregando diariamente seu corpo, o corpo de Cristo, que agora então representa a igreja nas suas costas, faria todo sentido assim para desenvolver o seu ministério. E assim ele viveu, carregando o corpo de Cristo nas suas costas, carregando a igreja no seu coração. Tudo que ele prega, as cartas do apóstolo Paulo às igrejas, tem essa intenção de carregar o corpo de Cristo no seu colo e nas suas costas. Diferente então de outras propostas que passam a ser oferecidas pelo anúncio do Evangelho, a tese paulina é de que uma vez que nos encontramos envoltos espiritualmente no drama da cruz, esse drama da cruz de Cristo, com ela nos identificamos como uma fonte única e um fio de esperança para as nossas vidas. Seremos então capazes de experimentar uma nova vida, aquela que vive pela fé no Filho de Deus. E caminhando para o nosso encerramento aqui, irmãos, a proposta do Evangelho é esta: aqueles que estão vivos nesse mundo, na verdade, estão espiritualmente mortos. E qualquer artifício, proposta que recebam, não os trará a vida plena. Talvez uma proposta de um final de semana de celebração, de uma música alta, de uma exposição dos seus corpos, de bebedices, de usos de todas as formas de drogas, de oferecimento dos seus corpos ali, possa trazer a intenção de que estarão sendo livres. Mas se identificarem com o ato redentivo e justificador de Cristo na cruz, aqueles que parecem vivos, na verdade que são os ossos secos, podem voltar à vida novamente. E poderão também, assim como nós, proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Que Deus nos ajude então a compreender que uma vez estando mortos para este mundo e para os seus prazeres, estaremos vivos para Deus. Crucificados em Cristo, teremos verdadeira vida e não apenas tentaremos sobreviver às ameaças deste mundo tenebroso. A vida com Cristo é olhar para Ele, se parecer com Ele, abraçar essa vida de estar crucificando o meu eu, o seu eu, todos os dias, entendendo que não somos merecedores dessa graça, dessa misericórdia e desse favor imerecido. Amém?